A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Leiamos Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso de número 39, até o verso de número 46. Diz assim a palavra do Senhor. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Deus nos ajude, nos abençoe, com sua santa e maravilhosa palavra. Muito bem, meus irmãos. Embora o evangelista Lucas tenha registrado nessa porção do seu evangelho que Jesus e seus discípulos tinham ido para o Monte das Oliveiras, os demais evangelistas são mais precisos ao informarem que eles foram para o jardim do Getsemane, como de costume. O apóstolo João diz que Jesus e seus discípulos estiveram no jardim por muitas vezes. Portanto, um lugar conhecido por Judas. Um lugar conhecido por Judas. Não seria difícil, então, encontrar Jesus. Em João 18, verso 1 e 2, lemos: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. O destino da humanidade foi decidido no jardim do Éden. No Éden, Adão, o primeiro filho de Deus, voltou-se contra o seu pai, desobedecendo a sua palavra, a sua ordem. Como consequência, ele morreu. Como escreveu Paulo em Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Felizmente, o destino da humanidade não terminou ali, no Éden. Certamente a história da redenção mostraria que o plano de Deus não seria frustrado pelo pecado. Portanto, agora, mais uma vez, o destino da humanidade é decidido em outro jardim. No jardim do Getsemane, o Filho de Deus sujeitou completamente sua própria vontade à vontade do Pai. E em perfeita obediência, ofereceu-se a Deus. Como consequência, ele também morreu.
Mas uma vez que ele voluntariamente deu a sua vida, ele a tomou de volta, tornando-se assim o autor da vida eterna a todos os seus irmãos que, crendo nele, recebem o perdão de seus pecados. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para realizar, meus irmãos, a obra mais difícil, para realizar tudo o que era necessário, para abrir o caminho de volta para todos os seus eleitos, para um lar que será melhor que o jardim do Éden, para uma vida melhor que aquela que Adão e Eva desfrutaram no Éden. Portanto, meus irmãos, vamos refletir sobre algumas lições do Getsemane. E a primeira lição é sobre Cristo, sobre sua humanidade, sobre seu maravilhoso amor. Lucas, assim como os demais evangelistas, descreve a imensurável agonia de Cristo, de nosso Salvador, no jardim do Getsemane. Nada poderia ser mais profundo, nada poderia ser tão grande, como disse o apóstolo Paulo, grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. O mistério nos foi revelado. O mistério é Cristo, o mistério é o Senhor Jesus, que nos foi revelado. Ele é a fonte da fé, da salvação, por meio do Evangelho, de seu Evangelho. E Paulo continua, aquele que foi manifestado na carne, ou seja, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, se manifestou em forma física. Ele se fez homem. E nesse texto, então, a humanidade de Cristo, ela é demonstrada por Lucas de forma explícita, em uma grande luta, em sua profunda tristeza, em sua profunda agonia no jardim. Então, por exemplo, ele diz, como nós lemos lá em Mateus 26, verso 36, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele foi tremendamente tentado. Seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus, sendo Deus, jamais poderia ser tentado. Mas como homem, sim. A encarnação de Cristo é puramente a manifestação do grande amor misericordioso de Deus a este mundo encharcado pelo pecado. Jesus, sendo Deus, encarnou verdadeiramente como homem. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, diz o seguinte, em capítulo 2, versos de 6 a 8, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, antes de vir ao mundo e assumir a sua humanidade, possuía toda a plena majestade da divindade. Ele era absolutamente invulnerável ao sofrimento, à dor, a qualquer tipo de inquietação. No entanto, ele resolveu abrir mão,
não ser reconhecido, tornou-se vulnerável à dor, à tristeza, à humilhação, a todo tipo de tentação, a todo tipo de perturbação, a morte. Jesus nunca buscou os seus próprios interesses, nunca, mas os interesses de seu Pai, de sua igreja. Jesus é obediente em meio a muita luta, até a morte. Ele que estava imune à morte, voluntariamente assumiu uma forma humana mortal. Grande é o mistério da piedade. Com os seus próprios pés, o Senhor Jesus caminhou rumo à morte. E fazendo isso, o Senhor Jesus, por um tempo, Ele deixou de ser o Senhor para a morte. E passou a ser a vítima da morte. E não foi uma morte qualquer, mas na sua forma mais grave. Além de ser morte de cruz, envolvia uma dor física excruciante. E na cruz, ele se tornou símbolo de maldição. Então aqui nós passamos agora para a nossa segunda lição, que é sobre o pecado, sua pecaminosidade, seu terrível poder e sua terrível maldição. Então, por causa dos nossos pecados, Jesus experimentou a morte com todo o seu avassalador poder. E sem atenuantes. Ele teve que enfrentar o abandono daquele que ele tanto amava, o seu Pai. Na cruz, ele, em sua profunda agonia, ele clama, mas não seria atendido. Na cruz, meus irmãos, Deus reuniu o pecado do mundo inteiro. E na carne de seu próprio Filho, implacavelmente ele o condenou. Como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, verso 3, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então veja, nos versos 41 a 44, nós encontramos aí as orações de Jesus no jardim. Fala sobre as orações. E a pergunta aqui é: qual é o assunto das orações repetidas de Jesus? Os outros evangelistas registram 3 orações repetidas. Marcos registrou no capítulo 14, no verso 33 e 36, diz o seguinte: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres.
Então veja, simbolicamente, cálice representa a ira de Deus. Vocês querem ver? Veja o que diz o salmista no Salmo 11, versos 6 e 7. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do teu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. No Salmo 75, verso 8, eu vou ler na versão NTLH, diz assim: o Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia do vinho forte de sua ira. Ele serve o vinho a todos os maus. O bebem até a última gota. Então a ira de Deus é a reação contra o pecado, que o leva a castigar o pecador. Então, irmãos, veja aqui um paradoxo. Maior que a ira de Deus, o que é? O que é maior que a ira de Deus? Maior que a ira de Deus é o seu amor. O seu amor é muito maior. Que pela sua graça em seu Filho, Ele perdoa todos os que creem em Jesus. E aí vejam, Deus entregou o seu Filho por amor. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus por amor. Como nós podemos entender isso? Como é grande o mistério da piedade, como disse o apóstolo Paulo. Portanto, em suas orações, ele não busca, irmãos, jamais ele fez isso, ele não busca a libertação da cruz. Foi a partir de algo muito, muito pior que a morte na cruz. Foi algo muito pior que atingiu profundamente a alma do santo Deus homem, o Filho de Deus. A partir do momento em que ele conscientemente percebeu que todo o pecado do mundo seria posto sobre os seus ombros, a partir desse terrível horror, ele entrou em profunda angústia, tristeza e agonia. E o Senhor Jesus, determinado em seu coração, resolveu se comprometer em ser feito pecado por nós. Como relatou Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então foi o imensurável peso e maldição de nossas iniquidades que o fez sofrer tão grande sofrimento. Então, meus irmãos, Jesus, sendo humano, não poderia vencer a tentação sem luta. E em um momento decisivo, precisava resistir e lutar contra a tentação, até derrotá-la. E ele derrotou. Isso nos leva à nossa terceira lição, a lição sobre a tentação. Como é possível vencê-la? Existe um caminho, Jesus nos ensina, pela vigilância e oração. Satanás
incansavelmente tentou Jesus a desobedecer ao Pai. Satanás busca a sua maior conquista, fazer com que Jesus desobedecesse o seu Pai. Ele constantemente tentou Jesus para que ele desviasse da cruz. Satanás não brinca em serviço, meus irmãos. Na última ceia, ele estava presente. Lucas relata, no verso 3 desse capítulo 22, ele diz: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. E veja, note aí o que Lucas diz. Satanás entrou em Judas. O que isso significa? Significa algo terrível. Terrível, terrível. Significa que Satanás fez do coração de Judas o seu próprio coração. E aí nós sabemos do que deu. O pecado fez com que Judas, o apóstolo de Jesus, fosse o traidor. O pecado fez com que Judas, o apóstolo de Jesus, fosse o filho da perdição. Ele fez do coração de Judas o seu próprio coração. Jesus nos ensina aqui, meus irmãos, também, que para vencer a angústia, para vencer as tentações, nós temos que tomar o caminho da vigilância e da oração. Vigiar significa ser cauteloso, ativo. Significa tomar cuidado para que por causa de negligência, nenhuma calamidade destrutiva surpreenda alguém. Aliás, isso aconteceu com os apóstolos. Os apóstolos foram surpreendidos com a prisão, o julgamento e a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a questão é, as orações de Jesus foram respondidas? Sim, foram respondidas. A primeira resposta à oração de Jesus foi o fortalecimento através de um anjo. Foi a primeira resposta. No verso 43 lemos: então apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Vocês lembram quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, 40 dias? Nenhum anjo apareceu. Depois que terminou a tentação, Jesus foi servido pelos anjos. Mas note que aqui, durante a tentação, Jesus é confortado por um anjo. O que isso significa? Que esse momento é muito mais grave do que aquele que ele passou no deserto. Que esse momento é muito mais difícil, muito mais angustiante do que aquele ao ser tentado pelo diabo por 40 dias no deserto, onde passou fome, sede, cansaço. Então foi a primeira resposta do Senhor Jesus, à oração de Jesus. E tanto é que nesse momento é tão mais difícil que o suor dele se transformou em sangue caindo por terra, na terra. A segunda resposta à oração de Jesus foi o aumento de seu fervor. Ele orou mais intensamente, houve um aumento de submissão. Ele aceita a recusa do Pai, pedindo que a vontade do Pai seja feita. E o resultado de suas orações foi que Deus não tirou a causa da angústia de Cristo, não, mas renovou as suas forças, renovou as forças de Jesus para ele enfrentar a cruz. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu com os discípulos.
No verso 40 lemos, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. No verso 45 e 46, levantando-se Jesus da oração. Ou seja, quando ele levanta aqui, ele já levanta vitorioso. Angústia, tristeza, sofrimento para ele ficou no passado. Ele está pronto para ir para a cruz. Então aqui diz, levantando-se da oração foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então veja, primeiro, Jesus pela oração, ele venceu e foi confortado, foi fortalecido. As suas forças foram renovadas, ao contrário dos discípulos, estavam enfraquecidos, desanimados. Tanto é que Lucas, para demonstrar o estado dos discípulos, ele usa uma expressão, dormindo de tristeza. Ele é o único evangelista que coloca essa expressão. Por quê? Porque é uma expressão médica. Lucas é médico. Dormindo de tristeza. O que Lucas quer dizer com isso? Lucas quer dizer que revela que os discípulos estavam sofrendo muito mais do que cansaço. Não era só cansaço, exaustão. Eles estavam profundamente tristes com a pesada jornada de seu mestre, o Senhor Jesus. Por essa razão, a vigilância e a oração. Jesus sabia, ele sabe, Jesus sabia que haveria mais testes. Jesus sabia que haveria mais provações para os seus discípulos. Jesus sabe que virá provações. Provações pesadas. Jesus sabia que eles iam enfrentar provações pesadas. Havia perigo, meus irmãos, de as circunstâncias em que eles seriam expostos serviriam de tentação para quê? Para abandonar Jesus, para negar a sua fé. Quantos não caem nessa situação de não vigiar, deixar de orar? Mas tem uma coisa, quando uma pessoa, vocês lembram de Ana? Ana entrou no templo e não conseguia sequer orar. Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas quando uma pessoa não tem condições de orar, muitas vezes por estar passando por tamanha aflição, nós oramos por ela. Nós devemos orar por ela, mas a oração tem que estar presente, tem que estar presente. Então veja, o grande meio para que eles fossem preservados era a oração. E os discípulos, por negligenciarem a advertência de Jesus, não estavam preparados para o que estava prestes a enfrentar. Jesus foi preso, Jesus foi julgado e Jesus foi morto na cruz. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes. O que concluímos então, meus irmãos? Concluímos, olha, a narrativa, isso para mim é muito bonito. A narrativa dos acontecimentos nos jardins, tanto lá no Éden como em Getsemane, desde o Éden até o Getsemane, revela a contínua luta entre a vontade humana e a vontade divina.
culminando na redenção proporcionada por Jesus Cristo. Esses jardins, meus irmãos, representam os pontos cruciais onde o destino da humanidade foi definido. Onde a desobediência deu lugar à obediência perfeita de Cristo, abrindo o caminho para a vida eterna de um novo lar, além daquele perdido no Éden. Então, meus irmãos, assim, a agonia de Cristo no jardim nos lembra do amor incomensurável de Deus e da esperança restaurada através da fé em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, a narrativa da agonia de Cristo no jardim do Getsemane destaca claramente a humanidade de Jesus, a sua entrega voluntária à vontade do Pai, mesmo diante de sofrimento e tentação, de grande sofrimento, grande tentação. A encarnação de Cristo é testemunho do amor misericordioso do nosso Deus e pela humanidade. Também revela na pessoa de Jesus que se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, assim, no Getsemane, nos lembra, é um lembrete poderoso do sacrifício supremo de Cristo e de sua disposição de suportar tudo por amor a nós. Então, eu gostaria que vocês fizessem a seguinte aplicação na vida de vocês através desse texto. Na verdade, são 3 breves aplicações. A primeira é uma pergunta. Como você se sente ao meditar sobre a agonia de Cristo? O que isso revela a você sobre o amor de Deus? O que você sente? Alguém pode te amar mais do que Cristo? Nem a sua mãe. A Andressa, fique sabendo, Andressa, a sua mãe Lourdes, que é muito amorosa, ela não te ama mais do que Cristo. Quem pode nos amar mais que Cristo? Meu irmão, meu querido irmão, ore para que Deus lhe dê força para obedecer à vontade dEle. Expresse sua gratidão pelo sacrifício de Cristo. A segunda coisa é a seguinte: faça uma pergunta ao seu coração. Pergunte ao seu coração: em quais áreas da minha vida estou enfrentando tentações? Tenho sido vigilante? Tenho levado a sério a advertência de Jesus? Tenho dedicado tempo à oração para buscar o ânimo de Deus, para resistir às tentações? Lembre-se, somos fracos, somos frágeis. Imagina, se os discípulos que deveriam ser os melhores crentes, imagina eu. Leve a sério a advertência de Jesus, leve muito a sério. Esse final de semana tivemos mais uma notícia terrível de mais uma família dilacerada.
Só posso dizer isso. Mas uma família destruída. Uma família cristã destruída. Terceiro, Jesus é o ajudador do que você precisa. Se você precisa de consolo na aflição, você deve orar. O Senhor é o melhor amigo. O primeiro a quem você deve recorrer. Lembra que o salmista diz no Salmo 50, verso 15? Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Lembra que Tiago disse, Tiago 5, verso 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. E também não se esqueça, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 2, verso 18, e assim eu termino a minha fala, ele diz o seguinte: naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que Deus nos ajude. Deus te abençoe. Amém. Vamos louvar o Senhor?